Ainda existem muitos mistérios sobre o nosso planeta que não descobrimos e não estamos nem perto disso. Em alguns lugares da Terra, acontecem fenômenos estranhos que atraem milhares de turistas curiosos e pesquisadores de todo o mundo. As regiões que vamos te mostrar hoje são lugares para lá de esquisitos. Neles, a gravidade parece não existir e o mais interessante de tudo é que cada lugar desse está em uma parte do globo. Vamos conferir? Já deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Vamos lá! The Mystery Spot, na Califórnia. Esse é um local onde a gravidade parece ser tão baixa que alguns fenômenos mais parecidos com mágicas acontecem. Em 1939, na cidade de Santa Cruz, nos Estados Unidos, foi descoberta uma área circular com cerca de 46 metros de diâmetro. Nessa área, podemos sentir algo diferente do que estamos acostumados, uma gravidade muito abaixo do normal. Até hoje, ninguém conseguiu explicar cientificamente o que acontece ali. Só foram levantadas algumas teorias. E aí, gostaria de visitar esse lugar? Queda d'Água Arco-Íris, Chile. Esse lugar incrível está localizado na Cordilheira Chilena, no interior de Talca. Essa queda d'água desobedece qualquer lei da física, fazendo com que nos deem a impressão de um arco-íris permanente. Isso porque eu não falei da sensação de ver a água caindo ao contrário do normal. Na verdade, não sei se podemos dizer caindo, né? Algumas pessoas dizem que isso é devido ao forte vento no local. Dá para ter uma noção da força da natureza e o quanto ela é incrível, não é? Não podemos deixar de visitar, hein? Spook Hill, na Flórida. Esse local aqui, além dos fenômenos bem estranhos envolvendo a gravidade, existe também uma lenda entre a população. A lenda conta que há muito tempo atrás, em um lago da cidade, aconteceram vários ataques de um crocodilo gigante e assustador. Um guerreiro considerado o chefe da região naquela época resolveu enfrentar o animal assustador. Na luta, ambos morreram e os seus corpos deram lugar a um enorme pântano. Até hoje, algumas pessoas que cruzaram o pântano afirmam terem visto o cavalo do guerreiro, dando mais força ainda à lenda. E é por isso que o seu local é conhecido como Monte Fantasma, em português. Nesse pântano também acontecem estranhos fenômenos com carros que se arriscam em passar por lá. Estando em ponto morto ou neutro, os veículos parecem subir sozinhos o morro. E aí, será que existe uma relação com a lenda? St. Ignace Mystery Spot, em Michigan. Parece uma história de filme, mas é a mais pura verdade. No início dos anos 50, 3 pesquisadores, Clarence, Fred e McRae, ao explorarem uma região em Michigan, notaram algumas coisas estranhas. Primeiro, seus equipamentos não funcionavam direito. Os tripés que estavam usando nunca ficavam nivelados. E não havia também noção de altura com alguma alteração. Isso porque eu ainda não falei que eles alegaram sentir tonturas frequentes enquanto estavam por lá. O que será que ronda esse mistério, hein? The Oregon Vortex, em Oregon. Interessante mesmo é essa região aqui, conhecida como Terreno Proibido ou Vortex, que significa redemoinho. Nesse lugar, descoberto por nativos americanos, existe uma estranha força de sucção que não permite que nada fique reto. Ao estar no local, ainda é possível ver uma ilusão de ótica que deixa tudo que está ao sul magnético parecer mais alto. Loucura, né? Vai incluir esse lugar no seu próximo destino? Cosmos Mystery em Dakota. Se tem alguém mais curioso que estudante, ainda não me apresentaram. E foram justamente eles que descobriram esse lugar aqui e resolveram mostrar para o mundo que esse não é de longe um lugar comum. Procurando por um lugar ideal para construir uma cabana de verão, acabaram encontrando muito mais que isso. Fenômenos muito parecidos com os encontrados nos lugares mostrados até então também aconteciam ali. Bizarro, né? São Tomé das Letras, Brasil. E nem o nosso Brasil ficou de fora dessa. Em uma ladeira chamada Ladeira do Amendoim, em Minas Gerais, o fenômeno do carro que sobe sozinho também acontece. Alguns pesquisadores ainda afirmam que o fenômeno nesse local não passa de uma ilusão de ótica, devido ao relevo que cerca a ladeira ser irregular, fazendo que a descida pareça uma subida. E aí, em quem você acredita? Ilusão de ótica, física ou algo macabro? Vai saber, né?
Montanha de Ararat, Turquia. Localizada ao noroeste da Armênia, junto com a fronteira na Turquia, Ararat é a mais alta montanha da Turquia moderna. Mas não é só por esse título que a montanha atrai visitantes de todo o mundo não, hein? Lá acontecem fenômenos que desafiam a gravidade e nos faz questionar se ali a gravidade realmente está funcionando como nos outros lugares do mundo. Podemos ver isso também nos carros que sobem a rua sozinhos, estando no ponto morto e no comportamento estranho do rio. Depois de muito se estudar sobre a montanha, chegaram à teoria que isso acontece porque a montanha não é completamente plana, fazendo com que confundam os nossos sentidos. Colina Magnética, Canadá. Ao norte do Canadá existe uma colina onde também acontecem coisas bem esquisitas, viu? Em 1930, começaram a notar que os carros estando em ponto morto também se comportavam de uma maneira que não obedecia às leis da gravidade que conhecemos. Imagina ver um carro subindo uma rua sozinho, uma loucura, né? E foram isso que as pessoas que estavam lá viram. A partir desse dia, pesquisadores de todo mundo buscam entender o que acontece ali e mais uma vez acreditam ser outra ilusão de ótica. Barragem Hoover, Estados Unidos. Localizada entre os estados de Nevada e Arizona, no Rio Colorado, a barragem Hoover recebeu esse nome em homenagem a Herbert Hoover, o 31º presidente dos Estados Unidos, e é considerada por muitos o maior projeto dos Estados Unidos da América. Com 221,4 metros de altura, 379,2 metros de largura, 200 metros de espessura na base e 15 metros no topo, esse lugar também se comporta de maneira estranha. Ao estar no topo dela, uma forte força desrespeita a gravidade, fazendo com que não nos deixe jogar um copo de água lá dentro, por exemplo. Interessante, né? Deixe seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!